Então, a Betânia Alfonsin. Muito obrigada, Luciano. Uma boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, falando sobre políticas urbanas nesse seminário de Leia. Eu queria saudar o meu querido amigo Luciano, a Vrana, o Raul Carrion e a Geisa. E assim, gente, historicamente, eu era conhecida como uma pessoa muito otimista. Mas assim, gente, está muito difícil de ser otimista, né? Na verdade, eu queria comentar com vocês que a minha primeira dificuldade para falar nessa mesa é justamente a seguinte: como é que a gente fala sobre políticas urbanas quando o que a gente está vivendo no Brasil é o desmonte da política urbana tal como ela foi concebida na Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, né? Depois do golpe de 2016, nós tivemos uma série de medidas que foram tomadas pelo governo federal e uma delas é uma medida provisória que foi já transformada em lei, que é a Lei 13.465, uma lei de 2017, que assim, gente, nesse grupo de estudo que o Luciano mencionou quando me apresentava, a gente está estudando detidamente. E essa legislação, nós já concluímos que ela representa uma ruptura com esse modelo que foi exposto aqui pelos palestrantes que me antecederam, né? Uma ruptura. Ela não tem nada de continuidade, ela não está somando com o que a gente vinha fazendo no Brasil e representa uma ruptura. Não apenas ela foi elaborada, porque toda essa legislação, conforme o Raul e a Vrana deixaram clara, ela foi elaborada de forma democrática. Tanto o capítulo da política urbana foi fruto de uma emenda popular, o Estatuto da Cidade, nós aqui participamos da sua elaboração. Essa lei, gente, ela foi feita em gabinete por um grupo de notáveis, né? Ou seja, toda a elaboração democrática esteve fora desse horizonte e o conteúdo dessa medida provisória, depois que foi convertida em lei, além de vários absurdos em termos jurídicos, de inconstitucionalidades claríssimas, né? Ela ignora esses 25 anos de construção democrática e o conteúdo do modelo anterior, né? Na verdade, a gente está trabalhando com a hipótese de que essa legislação ela prepara o Brasil, ou pavimenta o caminho jurídico para um processo importante de financiarização da terra e da moradia no Brasil, que é um processo que está em curso no mundo inteiro, né? Eu queria chamar a atenção para algumas questões que foram levantadas anteriormente, né? Essa lei, ela... vê bem, gente, a Vrana, o Raul Carrion, a Geisa comentaram que o plano diretor é, no capítulo da política urbana, o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Essa lei, ela desconsidera completamente o plano diretor das cidades. Ela traz conceitos do que é um núcleo urbano, para fins, por exemplo, de regularização fundiária, que não tem nada que ver com o plano diretor, né? Além disso, uma perspectiva que daí é jurídica mesmo, ela avança, é uma lei federal que avança sobre competências que pela Constituição Federal são dos municípios, né? Na verdade, por exemplo, gente, avança sobre assuntos que são de interesse local e que falam sobre parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, que pela Constituição Federal são um assunto de competência do município, né? Ou seja, e vou falar um pouquinho dessa lei agora, né? Eles resumam a ópera, gente, assim, eles antecipam um pouco, porque acho que pouca gente conhece essa legislação, e já que vocês estão num seminário sobre cidades, eu acho que é importante a gente falar do que está acontecendo nessa conjuntura. Eu queria lhes comentar que, embora pouco comentada pela mídia, essa legislação, gente, ela tem o porte, ou seja, o golpe chega à política urbana com a mesma força com que chegou às políticas sociais, com a emenda constitucional 95,
né? E com tudo que representou para a educação, para a saúde, para a previdência social. Ela tem o porte da reforma trabalhista. É uma reforma do marco legal da terra no Brasil e que tem, na verdade, uma importância bastante grande, né? Ela, na verdade, se alinha a um projeto ultraliberal, né? Que está sendo implementado no país e, claro, né? Não há nenhuma preocupação em debater o conteúdo dessa legislação de uma forma mais ampla. Para vocês terem uma ideia, eu vou salientar 8 pontinhos, tá? Luciano, eu quero que tu seja bem rígido comigo, tá? Pode deixar. Ela altera 4 regimes fundiários que estão consolidados no Brasil, né? Que são o regime legal para as terras da Amazônia, todo o regime relacionado aos bens da União, que são milhões de hectares de terra no país, especialmente em terras devolutas, né? Mas abrange terras indígenas, terrenos de marinha. Ela mexeu com a regularização fundiária urbana, né? Com o Estatuto da Cidade, com a Lei de Regularização Fundiária, que é a Lei 11.977 de 2009, e também falou sobre regularização fundiária rural. Assim, gente, para vocês terem uma ideia do porte desse negócio e como ela arrebenta com o capítulo da política urbana, uma das questões, gente, que é um dogma constitucional, está em 2 artigos da Constituição e é também um dogma de direito civil no Brasil, que é o tema da imprescritibilidade dos bens públicos, que significa uma coisa bem simples, que as terras públicas não podem ser objeto de uso capião. Acabou. Acabou. Tem um instrumento chamado legitimação fundiária que permite que a pessoa, sem tempo, não há prazo mínimo, nem limitação de área, olha que bom, que a pessoa possa adquirir a propriedade desta terra, seja ela uma terra privada ou pública, né? O poder público tem que participar do processo, é um ato que é conduzido pelo poder público, mas isso pode ser feito sobre terra pública ou terra privada. Se chama legitimação fundiária, né? Que é algo assim que é absolutamente inconstitucional. Tem 3 ações de inconstitucionalidade tramitando em relação a essa lei. Além disso, gente, no que diz respeito aos processos de regularização fundiária que estavam em curso no país, a partir do capítulo da política urbana, com aquele artiguinho sobre o uso capião, mas que foram impulsionados pelo Estatuto da Cidade, eles vão ficar todos paralisados. Sendo que nós temos no país, gente, municípios que são muito pequenos, com uma capacidade técnica muito pequena, 2, 3 arquitetos para fazer um plano diretor, um plano de habitação, um projeto de regularização fundiária. Ela termina com os procedimentos anteriores e instaura outros, né? Isso também é bastante complicado em termos de gestão, não é? Nós tínhamos um instrumento no Brasil, gente, que era um instrumento muito importante para as comunidades de baixa renda e que depende do plano diretor, que é um instrumento de zoneamento, que são as zonas especiais de interesse social, ZEIS. Que você, então, no plano diretor diz assim, ó, essa área aqui foi ocupada por população de baixa renda, mas nós estamos dizendo que isso aqui é uma ZEIS. O município está dizendo que é uma área para manutenção de habitação de interesse social, o que é enormemente protetivo frente ao mercado imobiliário. Porque uma grande construtora não pode se adonar disso aqui para fazer um condomínio fechado ou uma coisa de maior renda. As ZEIS, gente, que eram centrais no modelo anterior, elas se tornam facultativas. Ou seja, cada município vai fazer o que quiser e provavelmente nós vamos ter muitos casos em que nós não vamos ter gravame de ZEIS, o que vai facilitar enormemente tomada de terras no país, né? Essa lei, gente, ela também deixa claro assim que ela se desvincula do planejamento urbano com esse tema, né? Ela também, gente, assim, ó, no Brasil nós tínhamos um modelo de regularização fundiária que era assim, ó, você entrega o título, a pessoa vai ter um título que lhe dá a segurança da posse, então eu sou proprietário, eu tenho uma concessão de uso, mas eu também tenho terreno urbanizado,
O plano diretor diz que isso aqui é uma área de interesse social. Isso acabou, gente. Esse modelo de regularização fundiária plena com urbanização acabou. Nós vamos entrar num modelo de urbanização que é só entregar título. Assim, gente, vai ser muito facilitado a transformação de uma posse em uma propriedade, a inclusão num sistema formal de propriedade. Mercadoria. Exatamente. Qual é a questão aqui, gente? E aqui eu gostaria de dizer para vocês que o abandono dessa concepção de regularização fundiária plena mostra que o país ingressa definitivamente nesse modelo de financiarização. O que nós estamos observando internacionalmente? E aqui, gente, não tem nada de original no que eu esteja dizendo. Lhes recomendo firmemente um livro da Raquel Ronick chamado A Guerra dos Lugares. Tá? A financiarização da terra e a colonização da terra e da moradia na era das finanças. A Raquel foi relatora das Nações Unidas para o Direito Humano à Moradia Adequada e ela mostra que, assim, gente, o que nós estamos vivendo agora no país a partir desta lei, né? E não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Ela mostra isso com muitos despejos que aconteceram em diversas regiões, né? É uma nova fase da urbanização capitalista do mundo, onde a própria terra tem uma transformação no seu papel, né? Na verdade, a terra, ela, vamos dizer assim, ó, o próprio capital começa a se relacionar de uma maneira diferente com o espaço. Ao invés, gente, de nós ter a terra, né, como um suporte para as indústrias, né, e também para os trabalhadores que vêm trabalhar de forma precária nessa indústria aqui, a terra como meio de produção, a terra passa a ser reserva de valor, né? Só isso, é a financiarização da terra, né? Só que qual é o problema disso, gente? O problema já foi mencionado antes pelo Raul Carrion. O problema é que a terra é um bem escasso, que não se reproduz e que eu não tenho como mandar fazer mais terra, né? Não tem como mandar fazer mais Porto Alegre. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: nesse movimento que o capital quer pegar terra, tem uma parte das terras que já está no cartório do registro de imóveis, já é propriedade, a pessoa já tem título. Isso aqui é facílimo de comprar, né? Porque já está no sistema formal. O capital passa a querer chegar nessa parte das terras que não está titulada. Ou seja, eu quero chegar numa última fronteira, que são as terras que estão fora do mercado. No caso brasileiro, gente, nós temos uma enorme parte da nossa população que vive num sistema de posse. Né? A população indígena, a população quilombola, né? A população tradicional. E nas cidades, milhões de pessoas que vivem em favelas, que estão num sistema de posse. Né? Qual é a questão, gente, de eu facilitar a titulação dessas terras? Facilitar essa tomada de terras, esse processo de despossessão. Né? Isso vai ser bastante facilitado no caso brasileiro com essa lei nova. Né? Na verdade, a questão, gente, é dotar essas terras de fins mais lucrativos do que elas têm hoje. Né? Na verdade, eu vou promover uma troca de usos que estão sendo feitos. Esses setores sociais de baixa renda são incapazes de usar a terra como um ativo financeiro. Essa que é a questão central, né? Para o nosso modelo brasileiro, assim, gente, para esse modelo de política urbana que a Constituição Federal tinha consagrado e que os nossos colegas aqui mencionaram anteriormente, o que nós estamos assistindo é a derrota desse modelo. É a derrota do direito à moradia, a derrota do direito à cidade. Né? É a derrota da função social da terra. Né? É a derrota do valor de uso da terra que essas comunidades dão quando ocupam essas áreas para fins de moradia, inclusive dando a elas uma função social. Na verdade, o que nós vamos assistir é uma vitória do valor de troca da terra.
né, para usar termos do velho Marx aqui. Ou seja, a terra como ativo financeiro. Isso é que é vitorioso nesse novo modelo, né? Ou seja, é uma vitória do capital, né? Na verdade, com o auxílio luxuoso do governo Temer no Brasil. Isso, gente, o David Harvey chama isso assim, ó, de um processo de acumulação de capital via espoliação dos ativos dos mais pobres. É uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, né? Na verdade, nós estamos fortemente ameaçados no Brasil nesse modelo que tinha sido consagrado pelo Estatuto da Cidade. É uma espécie de urbanismo especulativo. E essa expressão não é minha, é da Raquel, né? O que é um urbanismo especulativo? Porque, bem, gente, olha que movimento maravilhoso. Vê se não é uma forma maravilhosa de ganhar dinheiro. Na verdade, a atração desse urbanismo especulativo é que eu pago hoje para esse pobre que mora aqui muito menos do que eu vou ganhar em 6 meses quando eu vender essa terra e quando eu der a ela um outro uso ali adiante, né? Então é algo altamente perverso para os pobres, vai promover segregação, né? Vai promover, na verdade, um processo muito importante, um novo ciclo de expulsão dos pobres das áreas melhor localizadas nas nossas cidades, né? Nesse contexto, eu acho, assim, eu fiquei pensando quando vocês me convidaram, viu, Zé Vicente? O que nós vamos falar nessa mesa de política urbana? Porque assim, gente, eu acho que nós estamos muito acuados em termos de política urbana no Brasil. Muito acuados. O que essa legislação representa para nós, gente, é algo assim, ó, o interesse das construtoras, dos proprietários, dos registradores imobiliários. Nessa lei demonstra que ela é super funcional e vai azeitar esse processo de financiarização da terra no Brasil, né? O direito à cidade, o direito à ordem urbanística no país, o direito à moradia, né? O direito ao planejamento urbano, eles estão muito fragilizados nesse contexto. Esse modelo de política urbana que nós nos acostumamos a elogiar, a ter como uma referência, a propagandear por aí, está fortemente ameaçado, né? Então, assim, gente, para finalizar, eu queria deixar algumas questões, porque eu acho que é para isso que serve uma escola de verão, né? Para a gente ficar com algumas reflexões. E as minhas questões são as seguintes. Na verdade, uma delas é idêntica a uma que a Brana colocou aqui, né? Gente, assim, ó, qual política urbana nesse contexto, né? Como é que a gente sai, gente, de um estado, nós que estudamos, por exemplo, eu trabalho com cidades desde que eu era estudante de direito, né? Isso faz muito tempo. Como é que a gente sai, gente, nós que participamos e que conhecemos esse processo, né? De um estado de absoluta perplexidade para uma reação capaz de resgatar o legado da política urbana, o legado do período democrático da política urbana. Entende? Como é que a gente faz isso? Algumas coisas já foram feitas, por exemplo, as ações de inconstitucionalidade que foram propostas pelo Ministério Público Federal, o IAB propôs uma nacionalmente, né? Um partido político propôs uma ação de inconstitucionalidade. Mas nós não podemos, gente, com o STF ocupado como anda, né, esperar que o STF vá priorizar esse julgamento. Quer dizer, o que a gente faz nesse cenário? Como é que a gente reage a esse quadro de completo desmonte das políticas urbanas que nós temos no país? E assim, gente, já que nós estamos dentro de uma universidade aqui, uma escola de verão, com pesquisadores e pesquisadoras interessados na questão urbana, que agenda de pesquisa? O que nós vamos pesquisar nesse período, gente? Né? E como que nós vamos colocar nesse cenário? Eu acho assim, gente, nós temos que urgentemente atualizar a nossa agenda de pesquisa. Porque essa legislação, gente, ela golpeia a espinha dorsal da política urbana no Brasil. Nós estamos diante de um outro paradigma, né? Um paradigma que é bastante perverso,
para as populações de baixa renda no Brasil, muito especialmente, mas também para todos aqueles e aquelas que são amantes do direito à cidade, né? Como eu, por exemplo, me considero. Tá? Eu peço desculpas a vocês pelo tom, né? Um pouco pessimista e alarmista, mas eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Muito obrigada.